Aí, tá gravando. Ok. Bom, pessoal, boa noite. Obrigado aí pela presença. Vamos começar agora nosso segundo encontro do nosso projeto de fotografia sem ansiedade. Eu chamei esse segundo encontro de imersão na técnica. Como a gente já havia falado, e vou sempre reforçar, esse projeto aqui não é um projeto para transformar ninguém em fotógrafo. Esse é um projeto para que a gente traga conhecimento, sim, sobre fotografia, para quê? Para que a gente saia do modo automático. A minha missão, ainda até hoje, é ajudar para que a gente fotografe sem ser no modo automático. Deixar o modo automático somente para as câmeras, no caso, para o nosso celular. E que a gente saia desse automatismo. Para que a gente consiga sair do automatismo, há necessidade de entender um pouco da técnica de fotografia. Lógico que não aprofundado, até porque alguns controles, algumas maneiras de se trabalhar, o celular não permite. Então, não há necessidade de aprofundar tanto nos conceitos, tá? Porque realmente eles não têm reprodutibilidade no celular, porém, entender o que está acontecendo vai ajudar a fotografia. Bom, vou falar aqui muito rapidamente alguns tipos de fotografia, porque fotografia é uma área bem grande, tá? Deixa eu até passar logo. Opa, perdão. Vou citar alguns tipos de fotografia. Fotografias de paisagens, fotografia de eventos. Quando a gente fala eventos, eu já tenho subdivisões dentro de eventos. Eu posso estar falando fotografia de casamento, que era o que eu trabalhava, que eu falei para vocês. Retrato, tem pessoas que só trabalham com retrato. Quando eu trabalho em fotografia de evento, eu também faço retrato em alguns momentos. Fotografia macro, se não me engano, Márcio, você que comentou que você levava seus alunos para macro. Macro é um outro mundo, que você vê um mundo novo ali que estava na sua frente. É um troço bem bacana. É possível também de fazer com o celular. Não um nível muito avançado, porque aí a gente precisa realmente de lentes macro adequadas, tá? Mas dá sim para fazer bastante coisa legal. O que eu gosto da macro, eu vou até fazer o parênteses aqui, porque ele te obriga realmente a olhar uma coisa que você não está vendo. E aí você pega ali a sua câmera, aponta, quando você vê a foto, você fala, nossa, nunca tinha visto isso. Ele te traz outros pontos de vista, eu acho bastante interessante. Fotografia de natureza. Quem nunca viu aquelas fotos maravilhosas do pessoal da National Geographic, que são pessoas especialistas naquele tipo de fotografia. Fotografia de esporte, igualmente. Aquele bando de fotógrafos que fica no jogo futebol ali atrás, aqueles caras são especialistas em fotografia esportiva. Não é tão fácil quanto parece pegar aquela foto perfeita do atacante cabeceando. Não é tão fácil assim quanto parece. Porque eles trabalham com faixas de visão muito pequenas em alguns momentos. Então, assim, você tem que saber o que você está fazendo, saber parametrizar ali, colocar os parâmetros de uma maneira impecável. Por quê? Você tem uma chance, ou pouco, ou basicamente uma chance. Os eventos são muito rápidos. Então, você precisa ser especializado naquilo. Fotografia de alimentos. Aquelas fotos bonitas que a gente vê nos hambúrgueres do McDonald's, nos restaurantes. É um tipo de fotografia de alimento, com técnicas específicas. Fotografia de arquitetura. É uma outra área que, aliás, eu acho legal. Eu cheguei a fazer curso disso, eu acho interessante. Você aprender a tirar foto de imóveis ou de elementos. Normalmente imóveis, prédios. E é muito barato, porque você parece ser fácil tirar foto de uma sala, mas não é. Porque você tem um monte de questão de luzes ali, uma hora tem uma janela. Se você não souber equilibrar aquilo tudo, a foto fica uma porcaria. Que, inclusive, na época que eu fiz esse curso, eu aprendi a técnica que a pessoa utilizava, claro, tem mais de uma. Depois eu fui olhar sites de imobiliárias. Nossa, tem cada foto que era mais terrível do que a outra. Aí eu entendi por que muita gente não vende imóvel. Porque se você entra no site, você olha uma foto, você não consegue nem identificar o que é aquilo, ou ela é toda escura, ou ela é toda torta, você não tem vontade nem de clicar nas outras. Então, assim, inclusive é campo a ser explorado. Enfim, tem muito tipo de fotografia. Daria para ficar falando aqui tipos e subtipos, tá? Eu só queria apresentar alguns para vocês realmente. Vamos lá. A tríade. O que consiste a fotografia? Ela consiste basicamente em 3 parâmetros. Existem outras variáveis, é claro, mas ela, pensando bem resumidamente, o cerne da questão está em 3 parâmetros, tá? Que vão definir esse quadro que é muito legal. Esse quadro não é meu, é um quadro que eu peguei da internet.
que ele define muito bem, inclusive ele mostra aqui de uma maneira bem esquemática o que acontece se você aumentar um determinado parâmetro, mexer em outro. Eu vou explicar parâmetro por parâmetro, depois a gente volta nessa imagem aqui para dar uma analisada nela, porque vai ficar mais claro por que esse troço aqui está todo borrado, por que essa foto aqui eu só vejo um carinha e não vejo nada atrás. Vai ficar bem claro para entender esse cenário. Antes da gente pensar em realmente fotografar, entender os parâmetros, a gente tem que entender que tudo é baseado na entrada da luz no sensor da câmera. Não importa, ou seja, o que a gente tem? Na prática, a gente tem uma superfície, que é um sensor, seja ele um filme ou seja ele uma superfície digital. A gente vai jogar luz naquele sensor e ele vai registrar aquilo. Isso é basicamente a fotografia. Então, o que a gente tem que fazer, quando a gente vai fotografar, é medir a luz, é fotometrar. Porque o que o celular... E aí tem toda uma técnica para você entender os 3 parâmetros. Entendendo os 3 parâmetros, você consegue expor e consegue fazer o que você quer na foto. Esse é o que é o grande barato. Expor não é difícil. Fotometrar não é difícil. Agora, fotometrar da maneira correta para mostrar o que você quer naquela condição, aí é um outro papo, tá bom? No celular, ele tem um modo, ele faz essa fotometria de maneira totalmente automática. Tanto que se a gente pegar em qualquer situação praticamente de luz, tirando um breu total, mas até quando você vê que tem luz bem baixa, você aponta, você consegue ver a imagem. Por quê? Porque ele está trabalhando ali para colocar aquela imagem mais clara possível. Não significa que a foto vai ficar boa. Quando a gente falar sobre os parâmetros, vai ficar claro o porquê disso. Mas o celular tem isso totalmente automático. E isso nos facilita muito. Porque eu não preciso, a princípio, pensar. Ele é totalmente automático. O algoritmo dele calcula tudo e sempre está numa maneira de deixar a foto clara para você. Isso é bom e isso é ruim. Por que isso é bom? A princípio, eu consigo fazer foto muito rapidamente de qualquer momento, em qualquer situação. Qualquer situação, sim, tirando os extremos, por favor. Só que o que isso é ruim? Porque ele também me enfia no modo automático dele. Porque se eu não sei o que está acontecendo ali, se eu não estou pensando no que eu estou fazendo, eu entro do modo automático e aí pode acontecer aquilo que eu falei no outro encontro. A gente vai sair simplesmente fazendo assim. Não está pensando, não está fazendo. Então, o legal de entender os conceitos, entender o que está acontecendo, é que eu não entre no modo automático do celular. Ele faça a parte automática dele e eu faça a minha pensando e analisando o que eu estou fazendo. O caso desses parâmetros que eu vou explicar, não há necessidade de eu ficar tão preocupado com eles. Por quê? Porque o celular faz isso para mim. Mas, entendendo o que ele faz, eu posso melhorar o próprio algoritmo dele. A gente vai explicando isso mais para frente, vai ficar mais claro. Vamos lá, os 3 parâmetros que a gente tem. O primeiro que a gente chama é a abertura da lente, que é o diafragma. O diafragma nada mais é que uma pupila da lente, ou seja, é o tamanho do orifício que vai entrar a luz. Então, é uma regra contrária, tá? Quando você vê nas câmeras F, e quanto menor o número, maior a abertura. Então, esse aqui é um exemplo, f2.8 é uma abertura grande, f5.6 diminuiu, 8 diminuiu, e assim vai. Os celulares, nós não temos esse controle de diafragma, porque a lente dele é fixa. Ela está aqui dentro, a gente não tem regulagem como tem nas câmeras. Inclusive, até uma coisa que eu ia falar, que eu esqueci, por que eu também não vou entrar em detalhes de cada elemento dos 3 elementos? Porque o celular, como eu falei, ele não nos permite fazer isso. Quando a gente vai fazer um curso de fotografia, qualquer fotografia básica que seja, o pré-requisito para você ir para o curso é traga uma câmera com controles manuais. Para quê? Para que eu explique os controles para você, explique a correlação entre eles e você possa treinar na prática e ver o que está acontecendo. O celular não consegue dar essa gama de possibilidades. Por quê? Primeiro que ele é automático. E mesmo se a gente tentar colocar no modo Pro, que foi até o Herberto semana passada, que estava, poxa, deixa eu ver como é que é esse modo aí. Se você entrar no celular e se procurar lá, normalmente tem um modo Pro. Ele é profissional, enfim. Ele permite que você faça algumas brincadeiras. Controle alguns parâmetros, mas o de abertura não permite. Ele permite basicamente os outros parâmetros. Quando nós estamos falando de câmeras, lentes, aí eu consigo brincar nesses parâmetros, tá?
Então, mas o celular simula essa abertura de lente. E ele trabalha basicamente, ele até mexe, tá? Mas é muito pouquinho. Ele não tem aberturas de grandes aberturas, por quê? As grandes aberturas, ou melhor, quando eu fecho demais o meu diafragma, consequentemente a quantidade de luz que entra é pouquinho. Eu tenho que mexer em outros parâmetros para que a foto saia boa. Como a gente está falando de celular, que é uma foto de praticamente apontar e tirar, ele vai considerar sempre que ele está com uma abertura bem grande. Então, ele trabalha mais nos outros parâmetros. Então, esse é o primeiro parâmetro que a gente controla, que é a abertura da lente. No celular, a gente não tem muito essa possibilidade. O segundo parâmetro que a gente trabalha é o chamado de ISO. O que é o ISO? ISO é a sensibilidade do sensor. Ou, nos casos antigos, os filmes. Você tem o que chama-se de ISO, chama-se de ASA, depende de qual órgão que categorizava, você tem essa sensibilidade. Essa imagem aqui que eu peguei também na internet, ela é bem interessante, que o que a pessoa fez? Ela pegou, quanto maior a numeração nesse caso, aí essa é bem lógica, né? Quanto maior, mais sensível fica. Ele fez aqui um exemplo, que ele deixou os outros parâmetros fixos, o da velocidade, o do diafragma e a velocidade, que eu vou falar já já, e foi variando o ISO. Repara que ele foi dobrando. De 100 passou para 200, o arco-íris apareceu mais. De 200 para 400 apareceu mais ainda. E assim foi indo. Ou seja, quanto mais sensível eu deixar a minha superfície, meu sensor, mais luz ele captura. Ok, tranquilo. Só que isso tem um problema. Qual é o problema desse? Quando a gente aumenta a sensibilidade, a gente piora a qualidade do que está sendo gravado. Então a gente chama isso na fotografia de ruído. Esse aqui é um exemplo interessante. Quando você vai aumentando, essa imagem também é da internet, quando a gente vai aumentando o ISO, repara como vai ficando pior a qualidade. Por quê? Porque artificialmente eu coloquei ele mais sensível. Então ele é como se ele gravasse meio com defeito. Se eu tenho um ISO menor, eu consigo uma gravação mais limpa. Então o pixel mesmo, ele fica certinho. Quando a gente aumenta o ISO, isso não acontece. Ele vai piorando. E nos filmes também era assim. Inclusive nos filmes, na época que a gente fotografava, com aquelas câmerazinhas, o ISO 100 era o filme ASA 100 da Kodak, aquele amarelinho, era muito baratinho. O ASA 400 já era considerado, chamado para quer fazer fotos à noite, não sei o quê. Por quê? Porque ele era 2 vezes mais sensível. E o ASA 800 aí já era considerado praticamente profissional, porque era um filme caro, e porque para o nosso uso regular não valeria a pena a gente gastar, sei lá, eu não sei, eu não lembro os valores, mas vamos pensar hoje. Não valeria a pena gastar R$ 200 num filme. Aí era melhor comprar um filme de R$ 20 e tomar mais cuidado com uma boa condição de luz. Os filmes de maior sensibilidade eram utilizados para situações de luz pior. Então, é a sensibilidade. No celular é possível fazer essa configuração. Lá no tal do modo Pro, se você entrar lá, você consegue brincar e colocar um ISO maior ou menor. E você consegue ver na hora o que está acontecendo, ele aumentando ou diminuindo. Isso é bastante interessante. Aí, aqui, já é o primeiro parâmetro que dá para a gente brincar se a gente usar o modo Pro. Por quê? Porque eu posso agora olhar pegar o meu celular, apontar e ver a imagem que ele está fazendo. Poxa, mas eu gostaria dessa imagem um pouquinho mais escura. Eu consigo, então, mudar para o modo Pro e brincar de ISO. Isso é uma coisa que depois vocês já podem fazer. Quando vieram os sensores digitais, as câmeras digitais, essa questão do ISO ela subiu muito. Por quê? Na época do filme, você falar de um ISO 800 era um ISO muito alto. Quando veio a fotografia digital, essa possibilidade de ISO subiu muito. Então, falar de ISO 800 já não é um ISO tão alto dentro da fotografia. Inclusive, isso conforme as câmeras foram ficando mais modernas, essa questão do ruído foi diminuindo. O problema do ruído. Então, o que acontecia? Você podia usar ISOs mais altos. Porque um conceito da fotografia, a princípio, é assim: use o menor ISO possível. Por quê? Simples, porque a qualidade do que você vai gravar vai ficar melhor. Só que por que você não... Por que você... Eu falei a palavra o menor possível. Porque também, se eu quiser fazer só foto com ISO 100,
eu vou ter que apertar os outros parâmetros, e aí eu posso ter problemas. Quando eu passar depois na velocidade, vai ficar claro explicar isso. Porque eu vou ter que mudar os outros parâmetros para garantir o meu ISO. Então, nem sempre isso é vantajoso. Então, tem momentos que o ISO mais alto é interessante. E conforme as câmeras vieram se modernizando, como eu falei, essa questão do ISO deixou de ser tanto um problema. Inclusive, é de se imaginar que assim, mas se o ISO vamos passar para, eu vou passar para a parte para o terceiro parâmetro, e depois a gente conversa sobre a correlação entre os três. Vai ficar mais fácil. O terceiro parâmetro é a velocidade. O que é a velocidade? É o tempo que vai abrir e fechar. Abrir e fechar. Então eu tenho uma superfície e eu tenho uma barreira. Se eu vou levar 1 segundo, ele vai fazer... Se eu vou fazer meio segundo, ele faz assim. Se eu vou fazer 1/4 de segundo, é assim. Se eu for fazer 1/8 de segundo, é mais rápido. É o tempo que eu vou deixar exposto o meu filme. Tá? Então, o que acontece na velocidade? Se eu tenho uma velocidade de meio segundo, é bastante, eu fico ali meio segundo expondo o meu filme. Ele registra. Se eu tenho a velocidade de 1 segundo, ele fica mais tempo ainda. O que acontece? Quanto maior a velocidade, mais eu congelo e evito borrar. Por quê? Porque se até aquele exemplo que eu brinquei outro dia, se você está num cenário, você vai pedir foto para uma criança, se a criança está assim, se a velocidade for baixa, o que vai acontecer? A foto vai ficar borrada. Não tem jeito, está movimentando. Eu preciso aumentar a velocidade. Mas se eu aumento a velocidade e eu tiver, por exemplo, com ISO muito baixo, a foto fica escura. Então eu preciso subir o ISO. Então, esses 3 parâmetros, eles ficam se conversando o tempo inteiro. É por isso que, quando a gente vai fotografar usando câmeras, nós estamos pensando o tempo inteiro. Porque eu preciso pensar no que eu quero retratar. Então, naquela situação, eu vou dar um exemplo muito prático disso aqui para você. Deixa eu só passar da tempo de exposição. Um exemplo, por exemplo, desse negócio de tempo de exposição, só para ficar mais claro. Aquela brincadeirinha da lente no sol, aquelas lupinhas que a gente pegava para brincar, para queimar papel, é aquilo. Se você pegar a lupinha, colocar e deixar um pouquinho, o papel nem esquenta. Se você deixa um pouco mais, você vê que ele começa a ficar moreninho. Se você deixa mais tempo, ele chega até a queimar. É basicamente isso que a gente faz. E essa ideia de velocidade mais baixa pode parecer assim, poxa, mas se a velocidade baixa vai borrar, para que eu vou usar esse negócio então? Vou usar sempre velocidades altas. Depende. Por exemplo, essa foto aqui, só é possível por quê? Porque a velocidade é baixa. Então eu pego a água, as folhas estão... É um cenário que está sem vento, tá? A pedra não vai se movimentar, logicamente. A água está se movimentando. O que eu estou fazendo? Eu deixei a minha lente registrando mais tempo. Então, aqueles pixels ficaram meio que sendo desenhados ali. E aí é esse efeito aqui que a gente vê. Se eu botar a velocidade alta, eu vou ver esse efeito aqui. Congelei. Então é aqui que começa a brincadeira legal quando a gente está falando de usar câmeras para fazer câmeras manuais. Porque eu ganho a possibilidade de escolher o que eu quero fazer. Se eu quero fazer uma foto desse tipo, eu vou fazer o quê? Eu vou baixar a velocidade e aí eu posso deixar o ISO bem baixinho. Por quê? Porque eu já estou muito tempo jogando luz lá. Se eu quero fazer essa foto aqui, a velocidade precisa ser mais alta. O meu ISO, de repente, precisa ser mais alto, porque senão a foto pode ficar escura. Então, esses parâmetros eles ficam se conversando o tempo inteiro. No celular, tudo é muito automático. No celular, nós só temos basicamente no modo Pro 2 variáveis, a velocidade e o ISO. Eu usei até um exemplo lá no grupo, eu não sei se vocês viram, deixa eu até achar aqui, de uma foto que eu mesmo fiz. Eu estava andando, sair para caminhar, correr, sei lá o que eu estava fazendo. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, essa foto aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui. Essa foto aqui, por exemplo. Tá conseguindo ver a foto do banco, Márcio? Sim? Tá. Esse lado aqui é o que a câmera está me mostrando. Porque o que o sensor da câmera faz? Ele olha e fala assim, nossa, eu tenho uma área de altas luzes aqui e tenho sombras. Eu preciso chegar no meio termo. O meio termo dele foi isso, que inclusive, cá entre nós, está excelente. Mas eu queria demonstrar contraste, eu queria demonstrar as sombras. O que eu tive que fazer? Eu mudei para o modo Pro e diminuí o meu ISO.
Ou seja, eu tive menos condições de capturar a luz. Consequentemente, eu escureci a foto e eu demonstrei o que eu queria. É aqui que é o barato. É aqui que é o barato. A magia, a brincadeira começa aqui. Porque se eu olho para um lugar e sei o que eu quero retratar, eu uso a ferramenta que eu tenho, no caso um celular, não importa, para fazer aquilo. A maneira que eu encontrei foi essa. Não tinha outra maneira de fazer isso, porque eu podia mexer no celular, mas aí eu ia tirar a paisagem que eu queria. Então, a única maneira que eu tive foi essa. É claro que isso aqui aconteceu porque eu estava parado, eram 7 e pouco da manhã, com o tempo, eu falei, eu quero brincar disso, eu quero fazer isso aqui. E se eu baixasse mais a velocidade, o que ia acontecer? Se eu baixasse mais ainda o ISO, e eu ia ficar com só essa parte clara aqui aparecendo. Beleza, de repente era isso que eu queria retratar. Tranquilo também. Ou eu mexia na velocidade. Se eu aumentasse a velocidade, a luz, ele entraria rápida a luz e eu teria um resultado similar. Então é aqui que entra a brincadeira. O ideal, se a gente fosse escolher um parâmetro para sempre deixar o menor possível, primeiro é ISO. Na sequência, depende do que você precisa. Baixar a velocidade corre o risco de borrar. Esse cenário aqui, por exemplo, eu estava com o celular na minha mão. Então, dá para baixar a velocidade até um certo ponto. Mas se eu baixar a velocidade demais, o meu leve movimento aqui no braço, na minha mão, vai borrar a minha foto. É por isso que a gente vê muitas vezes as fotos que a gente tira assim, você tem uma câmera manual, você consegue brincar com isso tudo. É por isso que no celular, quando a gente tira a foto assim, displicente, sem estar com o mínimo de cuidado de apoiar, a foto borra. Por quê? Porque se a condição de luz não está boa, o celular baixa a velocidade, porque ele está ali calculando. Ele não está nem aí o que você está fazendo. Ele quer fazer a foto ficar como essa aqui. Se a necessidade for baixar, ele vai baixar. Aí quando você olha a foto, parece que ela está perfeita aqui. Quando você tira, você olha, a foto está borrada. Foto borrada. Ou seja, de repente você pode tirar uma foto de um amigo seu. Por que as selfies vira e mexe borram? Primeiro que a gente faz ela assim, né? Na mão. Já é meio esquisito. A gente está meio olhando, tentando disparar. Se a condição de luz não é boa, cara, vai borrar invariavelmente. Não tem muito jeito. Até uma selfie, que é uma coisa usual, por que você não se coloca na direção da luz? Por exemplo, vou fazer uma selfie, consegui ficar nessa luz. Beleza. Quando eu tirar o celular, ele vai ver tanta luz que ele vai aumentar a velocidade. A chance de borrar diminui. Enfim, é entender o que está sendo feito. E aí você faz a sua foto. E eu só estou falando de parâmetros. Depois a gente vai falar sobre iluminação, composição, a gente vai falar essas questões. Mas o que eu queria mostrar era isso. No celular, isso é viável de se brincar. Tá? Já numa câmera, e você brinca com os 3 parâmetros. Aí é um barato, cara. Aí realmente a brincadeira fica bem divertida. Por que eu falei para a gente ver? Agora deixa eu ver se tem outro exemplo. Eu tenho outro exemplo. Outro exemplo. Isso aqui é uma foto minha de uma época de um casamento. Eu usava velocidade para fazer pelo menos uma foto do buquê. Por mais que eu não ache esse tipo de foto não seja tão atraente, isso é importante para a noiva, porque eu tenho que registrar todos os momentos. Então, o que eu preciso fazer aqui? Aumentar a velocidade. Nesse caso específico, eu usei flash. O flash tem uma vantagem que ele congela, ele é capaz de congelar imagens. Então, mesmo em velocidade um pouco mais baixa, o flash tem essa característica. Mas aí já são outras variáveis. Como eu comentei com vocês, existem mais variáveis do que apenas esses 3 parâmetros. Mas nesse cenário é só para entender que eu consigo congelar, o flash me ajudou, mas mesmo sem flash, com uma velocidade mais alta seria possível. Logicamente, se o salão, esse caso eu usei flash porque o salão estava muito escuro, então eu não tinha muita alternativa mesmo. Na astrofotografia, essas fotos legais que a gente vê do céu, essa foto não é minha, essa foto é da internet. Essas fotos legais que a gente vê, eles usam a relação ISO e velocidade. Agora, lembrem que eu falei que o ISO deixa a foto pixelada, com ruído? Você imagina se eu fosse fazer uma astrofotografia com a foto cheia de ruído? O que ia sair? Eu não ia saber quem era estrela e quem era sujeira. Então, os caras têm que ter tem que calcular muito bem para que o ISO seja o mínimo possível, mas que ele seja o máximo, enfim, tem que chegar no mínimo possível, mas o caso da astrofotografia é mais complicado pelo seguinte,
você não pode se dar o luxo de baixar demais a velocidade, porque senão acontece isso aqui, ó. Se você baixar a velocidade e deixar 1 minuto, esse caso é uma foto de 1 minuto, mas se você pegar a sua câmera e deixar ela 30 segundos, 1 minuto, você já vai ver um monte de risquinho, porque a Terra está se movimentando. Esse aqui deve ter sido, sei lá, 1 hora, talvez, ou até mais. Então, a astrofotografia tem que calcular muito bem isso. Se você pegar a sua câmera, botar no tripé e deixar 1 minuto, você já vai ver um monte de risquinho. Ou seja, eu não posso deixar a velocidade tão baixa assim se eu quero pegar a estrela pontual. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso subir muito ISO. Então, entender essas correlações depende do tipo de fotografia que você quer fazer. Nesse cenário aqui, o cara quis fazer isso. E eu adoro isso, eu acho isso um barato. O que ele fez? Ele baixou bem a velocidade, fixou ela num tripé, deu sorte no dia que não ventou, porque você vê que as árvores estão certinhas. E beleza, deixou lá. O ISO provavelmente estava muito baixo, porque a velocidade era muito baixa também. Então, assim, tem que brincar com os parâmetros. Foto de lua. Eu não sei se você já tentou fazer foto de lua, Márcio. Vira e mexe você vai fazer, a foto fica horrível. Porque a lua tem muita luz, ao contrário do que parece, ela tem luz pra caramba. Então você pode botar um ISO mais baixo. Então você pode brincar com isso. A velocidade não precisa ser muito baixa, porque ela tem bastante luz. E aí você fica vendo nos parâmetros. É engraçado que quando você tenta fazer fotos de lua, ou sai um borrão, ou sai tudo preto. Tipo, caraca, é 880, não é verdade? É. E aí você... No caso, Gessandro, essa câmera aqui eu comprei faz muito tempo, tá? Deixa eu ver qual é ela. Se tu consegue identificar, é uma da Fujifilm, tá? Uhum. Eu comprei ela faz muitos anos, ainda ela com pilha, né? Bota pilha, enfim, ela não tem muito tempo também, ela não consigo ter uma bateria prolongada, né? Enfim, ela tem, entendi. Então, eu fico limitado, eu acabo não usando muito ela. Mas ela tem as aberturas que tu falou, que é uma coisa que eu mexo, mas tenho muita dificuldade, que é naquela questão dos F lá, como é que é mesmo o nome? Isso, é a abertura, essa é a abertura, diafragma da lente, né? Isso, da abertura. Eu vejo que tem vários, tem F16, F32. Isso, exatamente. E aí, esses aí são aberturas. O F16 e 32 é muito pequenininho o furo. Então sua velocidade tem que ser mais alta ou o ISO mais alto, não tem jeito. Ou os dois. Aí é sempre a questão do equilíbrio e do que você quer fazer. Então, quanto menor a abertura, mais alto tem que ser o ISO, é isso? Sim. Quer ver só? Agora eu vou voltar lá naquele primeiro, e agora vai dar para entender muito bem esse negócio. Porque a abertura da lente, ela está diretamente relacionada a um negócio que a gente chama de profundidade de campo. O que é isso? É a faixa de foco que você tem. Quanto menor... Deixa eu voltar aqui para aquele lá, que aquele desenho é muito ilustrativo. Quanto menor a sua abertura, maior é a sua faixa de foco. Por quê? Porque faz sentido, porque está entrando pouca luz, ela vai ali, ela tem uma área maior. Quando você tem uma abertura muito grande, ele entra muita luz e a faixa de foco fica bem menor. E aqui, esse desenho mostra muito bem isso. Ó, se você está com aberturas muito grandes, só o seu assunto aparece, o resto atrás não tem definição. Conforme vai fechando, repara que o desenho vai aparecendo. Então, o F32, F16, 32 é muito difícil até de ver. O F16, por exemplo, você consegue fazer uma foto que tem uma pessoa e tem uma montanha no fundo. Você consegue fazer uma foto de um grupo de amigos com todo mundo em foco. Isso na fotografia de eventos é muito curioso. Por quê? Existe uma tendência do pessoal usar aberturas muito altas, porque fica mais bonito mesmo. Aquelas fotos desfocadas, que a parte da frente está focada e atrás está desfocado, isso tem um efeito estético muito legal. Só que isso tem um problema. Se você está fazendo foto de um grupo de amigos juntou, a nossa faixa de foco é pequena dependendo da abertura. Então corre o risco da pessoa, o grupo da linha, o primeiro plano todo focado e o cara atrás já está desfocado. Então eu preciso diminuir um pouco, só que consequentemente quando eu diminuo, entra menos luz. Eu tenho que variar outro parâmetro. Por isso que a fotografia de evento, você fica o tempo inteiro setando os parâmetros. Aí cada um tem a sua técnica, cada um tem a sua maneira de trabalhar. Às vezes com luz externa, às vezes não. Mas, invariavelmente, você fica mexendo naquilo. O automático dá para usar? Dá.
Lembra que eu até comentei? Poxa, no automático, de repente. Só que o problema do automático é que se eu precisar fazer 2 ou 3 fotos, eu não sei o que ele está fazendo ali. Eu não tenho controle. Eu não tenho certeza se quando a câmera mediu, se ela botou a abertura que eu sei que vai todo mundo entrar em foco. Então, o ideal, a gente normalmente não usa modos automáticos quando você está fazendo fotografias de eventos, porque eu preciso ter controle do que eu estou fazendo, porque aquele momento daquele amigo, daqueles amigos que se juntaram, pode ser o único momento que eu tive. Aí o cara, e Lady Murphy não falha. Se eu errei essa foto, o noivo vai me perguntar 3 dias depois, cara, me manda aquela foto daqueles amigos, aí eu vou olhar, os amigos atrás, tudo borrado. Cara, já era, então eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Até por isso, sim, que para mim é muito fácil olhar esses parâmetros. Mas vamos ver. Esse aqui é isso aí que você falou. Quanto mais fechado você tiver, maior é a profundidade, porém, entra menos luz. Então você vai ter que ou aumentar a velocidade ou aumentar o ISO. Quais os malefícios? Aumentou o ISO, suja a foto. Fica com mais ruído. Repara aqui, que ele coloca também é bem ilustrativo. ISO 100 está limpinho, conforme você vai aumentando, vai ficando mais suja, mais suja, mais suja. Claro, suja é um termo de falar, né? É chamado de ruído mesmo. Se você... Pode falar. Eu vi que no meu celular tem até o 3200. Isso, normalmente até o 3200 o ISO mesmo. Depende, isso varia. Nas câmeras profissionais você consegue até 12800, mas fica tão ruim a foto, que não se usa. Aí depende, né? Conforme a tecnologia foi aparecendo, os ISOs, como eu te falei, ficaram melhores. Na época da fotografia realmente de filme, ISO 800 era altíssimo já. Quando veio digital, ISO 800 já era baba. ISO alto já é considerado 6400. Sendo que algumas câmeras você ainda tira foto em 6400 e ela é aceitável. Só que esse conceito de aceitável ele é meio relativo, tá? Porque depende do gosto do fotógrafo. Tem gente que acha que tudo bem ficar a foto meio com ruído, porque aí vai de estilo de cada um. Tem fotógrafos que não gostam de usar luz externa, nem luz de LED fixa e nem flash. Esses caras precisam usar ISO alto. Então, o tipo de fotografia deles já é previsto que ela pode ter um pouco de ruído. É claro que hoje em dia também temos a pós-produção que ajuda a aliviar um pouquinho isso. Então, assim, as coisas são mais fáceis atualmente, essa é a verdade. Mas, de qualquer maneira, tem um certo limite. Não dá para pegar e jogar o ISO lá para cima, porque realmente não vai ficar bom. As câmeras que eu tenho ainda, até ISO 3200 estava na boa. ISO 6400 já não ficava legal. Já não ficava bom. Então, o meu limite... Sandro, pode falar. Eu vejo que com essa câmera, quando tu coloca os ISO, ela dá muito ruído. Fica muito vai dar. Ela é muito antiga. As câmeras mais recentes... A sua câmera, cara, eu acho que o limite dela deveria ser 1600. Mais do que isso, não vai ficar legal. As câmeras mais novas já aguentam mais. Eu já cheguei a fazer evento que eu cheguei a botar ISO 5000, fiquei entre o 6400 e o 3200. E ficou aceitável. Eu percebi que com o ISO menor fica melhor, mas não fica boa para todas as fotos. Então eu tenho que ficar regulando o ISO com abertura de câmera. Exatamente. É bem ruim essa câmera aqui para fazer tipo, eu já fui fazer ela com evento de bicicleta, por exemplo. Não, se matou. Você se matou. Eu sei. Então, pois é. Aí a necessidade... Mas agora, entendendo essa tua dinâmica, isso que tu está apresentando, eu consigo agora entender melhor que essa câmera aqui me quebra nessa situação. Eu teria que ter uma câmera bem melhor hoje em dia. Sim, na verdade sim. É claro que câmeras mais modernas vão te facilitar mais. Mas se você pensar que você pode... o ideal é que você pegue um dos parâmetros e deixe ele fixo, para também não ficar brincando com muitos parâmetros. O que eu ia fazer quando fotografava? Eu normalmente evitava variar o ISO. Por quê? Porque senão são 3 parâmetros para mexer o tempo inteiro. Então, dependendo do momento, tinha momentos que eu deixava fixo no F e só mexia nesses 2. Tinha momentos que eu fixava o ISO e mexia só nesses 2. Então, vai variando, tá? E claro, as câmeras profissionais têm vantagem que ela tem mais de um botão para mexer. As câmeras mais simples não tem. Então, às vezes você tem que apertar no menu, aperta no menu, dá muito trabalho, não é dinâmico. Mas eu sugiro na sua câmera deixar talvez o ISO 800, que é um ISO legal também, não passar disso. O F, cara,
não deixa menor do que f. Aí depende. No evento de bicicleta é de dia. Então você pode se dar o luxo de colocar um F5.6 ou F8 na boa, porque é sol, normalmente é sol. E aí, e o que acontece com a velocidade? Quanto mais veloz, mais congelado fica. A velocidade vai baixando. Então, no seu caso, se você tiver fotos do dia, assim, no grupo, foto fotográfica, se o cara estiver passando de bicicleta, você vai ter que botar 1.500 de velocidade. Por quê? Porque senão ele vai passar e vai ficar um borrão. Aí, se eu quero tirar foto dele passando, eu vou ter que aumentar a velocidade. O ideal, poderia aumentar o ISO, mas o ISO não deu, porque a sua câmera não vai aguentar. Então eu vou ter que fazer o quê? Mexer aqui no F. Então você vai setando cada parâmetro de acordo com o que você precisa. Se você quer tirar uma foto de 2 ciclistas parados, pô, legal, aumenta um pouquinho o F aqui, o ISO você pode se dar o luxo de baixar, porque você não precisa de velocidades altíssimas. Você pode diminuir um pouco a velocidade. E os limites da sua câmera, você que vai conhecendo. Você já está com uma percepção do limite dela. E é questão de limite mesmo. Olha, minha câmera acima disso não dá, fica ruim. Beleza, não vamos até lá. E aí você usa os parâmetros, não precisa... o fato de significar que vai até 3.200 vai por isso só, mas fica uma porcaria a foto, é verdade. O celular também é assim. Se tentar aumentar demais, não vai ficar uma coisa boa. Mas o legal é que quando você entende esses parâmetros, dá para você brincar com eles numa boa. E no tal do modo Pro, dá para você brincar disso. Então e esse quadro aqui, cara, ele meio que mata tudo. É entender que quanto menor, mais profundidade. Aí é o caso, por exemplo, você quer tirar uma foto da sua rua. Eu quero que apareça o carro, a pessoa e quero que apareça as casas no fundo. Se você botar numa lente com f2.8, não vai ficar bom, porque ela tem a faixa de foco pequena. Aí o ideal já é fechar. E aí você vai setando de acordo com o que você quer. Sendo que no celular, isso aqui não dá para brincar com isso, só dá para brincar com os de baixo. Esses dois aqui dá para brincar, tanto com ISO quanto a velocidade. Deu uma esclarecida? Até fiz um print dessa tela aí que ficou muito legal. Não, eu mando depois essa apresentação. A única coisa que eu pedi lá no grupo depois é que não compartilhem isso, porque tem fotos aqui depois que não são minhas. Então, sim. Mas passo para vocês esse PPT aqui, vocês olhem isso aqui. Isso aqui é muito, muito ilustrativo, cara. Isso aqui dá uma ideia legal. Bem didático esses teus slides aí, bem legal mesmo. Não, isso aqui dá uma clareada bem boa. Bom, vamos lá. Até, viu, Sandro, se tu me permitir, eu até penso em depois passar para os meus alunos isso. Pode, lógico, não. Isso aí eu peguei na internet. Eu peguei isso tudo da internet, mas você pode passar para eles. Eu só não pedi que o pessoal distribua, porque essa foto, por exemplo, não é minha. Tem outras fotos que eu peguei de exemplo que também não são minhas. Apesar que eu não tenho envolvimento financeiro, então a princípio não tem problema. Mas enfim, é só por uma questão de segurança. Não, mas sim, eu entendi. Tem que ter esse cuidado porque são direitos autorais, né? Questões... esse cara aqui, por exemplo, foi ele que fez essa foto é dele. Por mais que eu tenha copiado e colado, eu não teria esse direito, a princípio. Um outro parâmetro... Não, mas é uma questão... A gente tem que se preocupar mesmo, se fosse um curso que tu tá vendendo, aí sim, né? Não, aí eu teria que fazer todas as fotos. Se fosse curso mesmo, comercializado, aí eu ia ter que fazer todas as fotos. Esse aqui é um outro exemplo. Esse aqui é o balanço de branco, que eu vou explicar o que é. Eu peguei isso aqui da internet, mas eu não estou comercializando, então beleza. Claro, bem tranquilo. E tu tá falando isso também. Não, eu estou deixando claro. Claro. Esse aqui é um outro parâmetro, que na verdade é um parâmetro que ele é menos relevante, mas eu gosto de explicar para as pessoas entenderem, porque dá para brincar com isso no celular também. Isso é chamado balanço de branco. O que é o balanço de branco? Ele é a adequação da cor branca de acordo com a luz que você tem. Sabe aquelas lâmpadas que a gente tem? Hoje em dia a gente vê a lâmpada amarela, a lâmpada branca. Aquilo ali é a temperatura da lâmpada. As lâmpadas mais amarelas têm um número menor, ela é medida em Kelvin, tá? Aquelas lâmpadas mais amarelas, inclusive aquelas antiguinhas de bojudinhas de tungstênio, ela era na faixa de 4.000 e elas eram amareladas. Essas lâmpadas mais de LED, elas são bem branconas, estão na faixa de 5.500, 6.000 kelvins. Então, a temperatura, que a gente chama o balanço de branco, é você conseguir criar branco mesmo numa luz estranha. O que eu quero dizer com isso? Eu posso estar num lugar que o lugar é amarelado. Se eu tirar foto, a foto é amarelada.
Mas se eu ajustar o balanço de branco, mesmo em um lugar amarelado, eu consigo que a foto fique branca mesmo. Isso é o chamado balanço de branco. Que inclusive os ring lights, eu até coloquei aqui, eles têm aqueles anúncios, os ring lights dizem, ring light com controle de temperatura. Na verdade, é um controle de luz, você uma luz mais amarelinha ou uma luz mais branquinha. Você fica brincando aqui no balanço de branco. Esse aqui é um exemplo ilustrativo para entender. Ó. Essa aqui é uma foto com a visão correta. Quando eu falo branco, eu quero dizer as cores do jeito que são esperadas. Essa aqui é uma foto mais amarelada, ou seja, o balanço de branco estava tendendo mais para cá. E essa foto é uma foto mais azulada, o balanço de branco tende para o outro lado. Isso aqui serve basicamente para a gente equilibrar e deixar as cores do jeito que elas são. Nos celulares, isso já é automático. Nas câmeras também é automático. E eu confesso que isso era uma coisa que eu não me preocupava quando eu ia fotografar. Porque o balanço de branco das câmeras é muito eficiente. Então eu não era um parâmetro a mais na minha cabeça, então eu tirava esse cara. O que acontecia é que às vezes o balanço de branco, a medição da câmera dava uma vacilada. Mas tudo bem, a gente corrigia isso no pós-produção e não impactava em nada. Se a gente entrar no celular para tentar mexer em foto, ele tem lá o balanço de branco. Você vê que a foto fica mais azulada, amarelada. E aí vem efeito de cada um. Tem gente que gosta de uma foto, por exemplo, isso aqui é um efeito interessante se eu estou tirando uma foto de céu. Se eu der uma leve aumentada aqui, o azul vai ficar mais azul. O problema é que se eu tiver com uma pessoa e o céu, a pessoa fica azulada também. Aí não ficou legal. Então você usa de acordo com o que você achar que é maneiro. Ó, por exemplo, deixa eu ver se vai dar para ver. Ó, olha a minha testa. Minha testa está mais branca. Agora ficou mais cor da pele. Ó. Por quê? Porque esse LED que eu tenho aqui em cima tem um filtrinho para colocar uma luz um pouquinho mais amarelada. E a luz mais amarelada traz uma sensação de calor mesmo, de harmonia, de ser mais quente. O azulado é aquele tom mais frio. Então depende do tipo de foto que você quer fazer. Mas isso aqui é mais coisa para pós-produção. É tão bom o balanço de branco do celular e das câmeras que isso eu acho que é mais a título literalmente ilustrativo. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, quando eu sempre falo que a câmera média, a câmera faz, eu esqueci de falar lá no início. Quando a gente vai fotografar, o celular entrega para a gente a fotometria, que é a medição, tudo prontinho. As câmeras não fazem isso. As nossas câmeras tradicionais, você que tem que fotometrar, você que escolhe os parâmetros. E ela é feita o quê? Com toda câmera vem dentro dela um fotômetro, que é um medidor de luz. Você aponta o fotômetro para onde você quer. Tem umas variáveis que é o tipo de fotometria que você está fazendo, mas isso agora não é tão relevante. E baseado no que a câmera está vendo, ela te dá as configurações. É por isso que aquele negócio, se você apontar o celular para um lado, tiver um sol, ele seta os parâmetros. Se você vira um pouquinho para o lado, o sol saiu do quadro dele, tem menos luz, ele muda de novo os parâmetros. Na câmera você também faz isso, só que você vê o fotômetro e ele te diz se a foto vai ficar mais para o lado escuro ou para o lado mais claro. Isso é apenas a título ilustrativo, que todas as câmeras têm isso. E tem umas vantagens. A sua câmera, ela já, quando você, se você ligar, você vê a foto ou só depois que você tira? Só depois você tira, né? Não, ela tem o LED, o painel, eu consigo ver, bater a foto e como no celular. Ah, legal. Então, esse tipo de câmera, as DSL, as mirrorless, tem muito disso. Elas facilitam isso também, porque eu posso fotometrando e mexendo nos parâmetros. Então é muito fácil fotometrar nesse ponto. As DSLR não. Você tem que disparar primeiro. LSD. E eu consigo desligar a telinha e ir como era antigamente, assim, sabe, no analógico isso. Ali. O que é um barato também, quando você relembra aquilo. E a minha câmera... Quando a gente está fotografando com DSLR, que eram as câmeras que se utilizava muito, o divisor online digital não tem, então é só no olho mesmo. As câmeras mirrorless, que são câmeras mais modernas, que estão mais competindo com essas DSLR, elas já têm essa possibilidade de você ver ali na hora. A vantagem é que você já vê ali, a foto vai ficar muito escura, a foto vai ficar clara. Isso aí ajuda um pouco na hora de fotografar. Bom, mas voltando aqui, o balanço de branco era mais isso, tá? É mais a temperatura que a cor vai ficar. Isso aqui eu cheguei a adiantar, mas foi o que eu comentei. Ó, o foco é profundidade de campo.
Sempre que a gente vai fotografar, a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é a nitidez do que a gente quer ver. Aquele exemplo que eu dei, se eu vou tirar foto de um grupo, eu preciso ter nitidez em todo o grupo, e não apenas na primeira pessoa. Isso está diretamente ligado à profundidade de campo, que é justamente a abertura da lente. Esse cara controla isso. Então, no final das contas, eu vou voltar sempre nessa questão. Quando a gente vai fotografar e entende o que a gente está fazendo, não importa tanto se é celular ou câmera mais. A gente precisa prestar atenção no que está fazendo, pensar, entender. Ou seja, saiu do modo automático. Saiu, por quê? O automático está aqui, deixa o celular pensar no automático. Eu penso o que eu estou fazendo. E com câmera na mão nem se fala. Aí aquele papo que a gente teve lá atrás de usar isso para controlar uma ansiedade, para tirar pensamentos, é isso. Se eu preciso ficar pensando, se eu preciso ficar atento, não tem espaço para pensamento, não tem espaço para nada. Então é por isso que é um grande barato. E depois, mais para frente, a gente vai falar já com uma questão mais de estética. Vou falar sobre os planos, vou falar sobre enquadramento. Aí, mais legal ainda, porque esse é 100% sua cabeça. O celular não vai fazer enquadramento para você. O celular não vai ver plano. Quem vai decidir isso é você. Então, se você entende o que você está fazendo, você vai entender por que tem hora que você vai chegar mais perto, tem hora que você vai se afastar, tem hora que você vai ter que inclinar, tem hora que você vai ter que fazer isso e aquilo. E isso só consegue fazer pensando. Isso não tem muito o que fazer. Então, a gente sempre tenta ver nitidez. O celular não está tão preocupado. Na verdade, ele tem uma preocupação com nitidez, sim. Normalmente, ele trabalha pensando, tentando dar nitidez para tudo. Mas repara quando a gente está fotografando que tem aquele quadradinho. Ali você escolhe quem é o assunto da sua foto. E ele vai focar aquele cara. Não necessariamente o resto atrás vai tá focado. E, no final das contas, a gente tem a influência desses caras, que eu até me adiantei. Se você precisa de um assunto que está em mais de um plano, eu preciso trabalhar essa correlação da melhor maneira. Para quê? Para que o meu diafragma seja pequeno o suficiente para pegar todo mundo, mas ao mesmo tempo não seja tão pequenininho ao ponto de eu ter que baixar demais a velocidade, porque senão borra. Então é tudo um equilíbrio. Tudo é um equilíbrio. E no celular ele faz tudo para você. Só que aí entra o barato. Se eu vou fazer uma foto e está escuro, será que vale a pena fazer a foto naquele lugar que está escuro só porque eu estou vendo que aqui está claro? Talvez não, porque ele está jogando a velocidade lá no chão. Então a chance de borrar é muito alta. Então, pelo menos, tente segurar com as duas mãos, já ajuda. Porque a gente vê de gente fazendo foto assim, um troço mexendo, não dá para sair mágica. Então, pelo menos, tente segurar. Se a velocidade estiver baixa, você já minimiza esse risco. Agora, se você estiver podendo colocar a pessoa numa área de mais luz, melhor o celular vai olhar e falar assim, tem bastante luz, posso aumentar a velocidade. O risco de você não perder a foto é muito menor. E aí é o que acontece isso aqui, a influência da escolha do assunto na fotometria. Dependendo do que você escolher, ele vai variando. Aquele exemplo que eu dei do sol. Se você pegar... O pôr do sol é clássico isso. Se você pegar uma pessoa, você vai fazer foto de uma pessoa, o pôr do sol está atrás. Se você tirar o sol do quadro, ele está de um jeito. Se você levantar, ele vai ver o sol e vai recalcular. Ele vai escurecer a pessoa. Porque afinal ele vai olhar para o sol e falar, putz, tem muita luz, eu preciso deixar ele nítido. Ele vai mexer nos parâmetros e a pessoa escurece. Não é que a pessoa escurece. Na comparação ali, ela vai parecer escura. Então, você tem que ter o bom senso para escolher o que você quer fazer e aparecer todo mundo. É muito difícil fazer esse chamado como se fosse uma foto de contraluz. Se você tem muita luz atrás, essa pessoa que está nesse plano, fica difícil. Você tem que ter uma luz externa ou pensar alguma maneira. E aí, de repente, os modos manuais podem te ajudar um pouquinho, ou olhar e pensar, poxa, de repente, para fazer essa foto, eu vou ter que dar um jeito de iluminar essa pessoa. O que eu tenho à minha disposição? De repente, você tem um poste de luz ali. Era só você andar 10 metros e resolvia a sua foto. Não, é esse tipo de pensar e analisar o ambiente que é o barato. E é por isso que eu vou ficar sempre batendo nessa tecla. Sair do automático. Porque a gente sai do modo manual. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Isso aqui é a questão da foco, a profundidade do campo. No final das contas, o que a gente está fazendo de fotografia? A gente tem o nosso assunto, um objeto, que vai passar por um orifíciozinho. Esse orifício é justamente a nossa lente. E ele vai registrar aqui no nosso
filme ou no nosso sensor. Então, para estar focalizado, ele tem toda uma questão certinha para você poder fazer essa foto. E aí, justamente aquelas lentes que variam, elas mexem nisso aqui, e aí você vai aumentando e diminuindo. Enfim, é um outro assunto que a gente vai falar um pouquinho para frente. Deixa eu só dar uma olhada no... É como funciona o nosso olho, né? É o nosso olho. Exatamente. Inclusive, usando até o exemplo do olho, é aquela história. A nossa pupila faz isso. Quando tem muita luz, ela se fecha. Quando você entra num lugar escuro, ela abre. Inclusive, se você fizer o teste de olhar, ficar olhando para a luz e olhar para um lugar escuro, você não consegue nem enxergar. Por quê? Porque não deu tempo dela recalcular. Ela recalcular para ver o quanto. Então, é a mesma ideia. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos próximos slides para ver um ponto certinho para a gente parar. Só deixa eu ver aqui. Não, legal. Acho que dá para a gente avançar mais um pouquinho aqui. Ó, aqui, por exemplo, essa aqui é a questão da câmera. Essa sua câmera, ela deve ter alguma distância focal. A sua lente mexe, não mexe? Ela varia? Sim. Então, Sim. É isso aqui que acontece, ó. Conforme você vai mexendo na lente, a gente vai variando a distância focal, que é aquela distância daquela caixinha ali atrás. Então, nós temos vários tipos de câmeras. As chamadas grande angular, que ela tem essa abertura aqui, ou seja, mesmo com áreas muito pequenas, eu consigo pegar a GoPro, por exemplo, aquela câmera GoPro, é considerada uma câmera grande angular. Repara que mesmo pertinho, ela pega uma área enorme de filmagem. Inclusive, ela causa distorção. A gente vai falar sobre a distorção lá na frente. Se você pegar uma foto de GoPro, você percebe que ela é meio estranha, ela é meio distorcida. Por quê? Porque ela é grande angular. Conforme você vai mudando a distância focal, você vai fechando um pouco o seu campo de visão. Esse aqui é um quadro explicativo mais ou menos. E aí você tem os tipos de lente. Tipo grande angular, super grande angular, na verdade, que vai até mais ou menos 20 milímetros. As chamadas de grande angular, que ficam nessa faixa. Lente normal, lente teleobjetiva e a super teleobjetiva. O pessoal de esporte, por exemplo, usam lentes super teleobjetivas, aquelas lentes grandes. Por quê? Porque ele está a 30, 40 metros do jogador de futebol. Então ele precisa ter uma lente que vai estar conseguindo trazer aquele cara para perto. Se ele usar uma lente que é grande angular, o jogador vai ficar do tamanho de uma formiga. Então quando a gente vai fazer, inclusive, fotografia de eventos, a gente trabalha com vários tipos de lente por causa disso. Ou uma lente zoom, que você tem variação de distância focal, ou carrega lente, se for lente fixas. No meu caso, eu usava lentes fixas. Então, eu tinha que ficar trocando a lente, ou usar duas câmeras, que era o caso. Que é esse caso aqui, por exemplo. Ó. Se a gente olhar, esse exemplo aqui também é meio ilustrativo. Se a gente pegar uma foto de uma grande angular, ela sai mais ou menos assim, ó. Só sai a montanha. Se eu pego uma já objetiva, opa, já estou começando a conseguir ver aqui, ó. E se eu pego uma super objetiva, consigo ver o que eu quero. É tipo uma luneta, né? Mais ou menos, comparando. Na fotografia é a mesma coisa. A sua câmera, você tem uma certa variação da distância focal. Eu não sei até quanto a sua vai, mas a sua deve ser mais ou menos, sei lá, 18 por 70, alguma coisa assim. Não, agora que eu lembrei, ela não tem aquilo que tu falou. Ela é no zoom mesmo. Ah, é zoom. Ah, não, tudo bem. Mas esse zoom, o zoom faz a mesma coisa, tá? O zoom faz isso, só que ele normalmente não tem tanta qualidade do que as lentes. Mas o zoom óptico ainda é legal. O problema é o zoom digital. O zoom digital não... Mas eu não lembro agora, mas ela deve ter opção para tu colocar ele em ótico e digital. Tem como mudar. É possível que tenha, Mas isso aqui é mesmo, realmente, para o celular, isso aqui não se aplica. Isso aqui é só título de ilustração mesmo. Sim. Porque sabe como é que a gente faz distância focal no celular? Andando. Se você quer. É assim, a distância focal muda conforme você anda. O assunto está ali, você quer mais distante ou mais perto. E isso é legal, por incrível que pareça, isso parece engraçado, mas isso é legal porque faz você pensar mais. Eu usava lente fixa para fotografar. Então, eu tinha que caminhar se eu quisesse a foto mais perto. Ou eu tinha que chegar mais perto, eu tinha que me afastar. Ou se eu precisava me afastar muito, eu trocava de lente, porque também não dá para andar 10 metros. Enfim,
eu era obrigado a ficar com mais essa variável na minha cabeça. Porque se eu ficasse parado tirando as fotos, eu ia ficar tudo do mesmo jeito. Eu não tinha lente zoom. Aliás, eu tinha, mas não usava. E nesse sentido que tu trabalha como fotografia sem ansiedade, tu já está caminhando, tu já está também se movimentando. Né? Então, é legal. É legal. Eu estimulo que a pessoa saia para caminhar para fotografar. Primeiro ponto positivo. Segundo, você viu uma árvore. Poxa, legal. Putz, mas está muito pequena a árvore. O que você faz? Você aproxima. Se aproxima. Ah, agora está mais perto. Não está legal. Beleza. Tá vendo? Você tá se colocando em movimento. Você está se colocando em ação o tempo inteiro. Eu acho isso um barato. E no caso da árvore, o que é interessante também é que tu já pode se aproximar mais, criar essa aproximação com a macro, né? Fazer aí uma textura da casca, fazer Exatamente. Uma coisa mais... Então, no mesmo lugar, você consegue tirar vários tipos de foto. Uma foto mais landscape, assim, mais abertona. Quero tirar uma foto mais fechada, porque eu só quero mostrar a árvore, eu me aproximo. Ou eu quero fazer muito aproximado, tão aproximado, até que a gente nem sabe que aquilo é uma árvore, de repente, se fica tão perto. Então, é um barato, cara. Tem muita coisa que dá para a gente poder fazer. Ó, esse aqui é um exemplo. Agora tem alguns exemplos aqui de foco e profundidade de campo. Essa foto é minha. Eu peguei aqui as cápsulazinhas e fui brincar. Isso é foto de celular. Eu botei o foco aqui e repara como é que o que ele fez? Ele, como estava muito próximo, ele chegou a desfocar o fundo. Por quê? Porque a abertura da lente de um celular é uma abertura considerada grande. Então ele conseguiu. Ele só focou um cara e desfocou quem estava em primeiro plano e quem estava no plano mais atrás. Ó, outro exemplo. Isso aqui já é um caso que eu botei a maior distância focal que eu tinha na minha lente para que eu queria pegar o passarinho. E repara aqui, o morro. Por quê? Porque a minha abertura não estava muito pequena. Estava uma abertura relativamente grande. Era uma foto de dia. Ou seja, eu não tinha abertura. A minha abertura, eu não queria que aparecesse o morro, porque eu não queria. Porque se o morro aparece focado, ele compete com o meu passarinho. Então, o que eu fiz? Eu abri um pouco mais a abertura. Com isso é legal, porque eu posso aumentar a velocidade para desfocar o que não me interessa. Esse é que é o grande barato. No celular, e essa variável não daria para mexer, mas a questão da velocidade e do ISO dá para brincar. Então, é uma maneira de estar pensando o que você está fazendo. Esse caso aqui, essas plantinhas aqui estavam próximas da câmera, não entra em foco. Por quê? A lente estava aberta. O morro que estava lá embaixo, isso aqui é um mar, apesar de é porque é preto e branco. Essa ilha está lá na ponte que partiu, desfocada. Por quê? Toda a atenção eu só queria no meu passarinho. Então, beleza. Ó, um outro exemplo. Ficou muito legal. Ficou bem... show. Essa foto, eu queria só mostrar o detalhe da noiva e queria trazer esse elemento que, afinal, essa moça é muito religiosa. Casamentos em igreja, nem sempre todo mundo é tão religioso, mas essa moça é muito religiosa. E eu queria só... O que eu fiz? Eu jogando foco aqui e fechando e abrindo bem, eu consegui desfocar o fundo. Mas eu consegui desfocar não descaracterizando. Eu quero que a pessoa olhe e ainda veja que aqui é o Jesus Cristo. Mas eu queria fazer uma coisa diferente. Se eu fechasse a abertura da lente, o que ia acontecer? Eu ia ficar com ela e a cruz totalmente focada. Ia ficar bonito? Ia, mas não ia ser tão impactante. Aí volta no que eu falei várias vezes. Tudo, principalmente quando você está com câmeras, é o que você quer mostrar, é o que você quer fazer. Então, o céu é o limite. O celular não tem tanta possibilidade? Não tem. Mas tem coisas que dá para fazer, se você souber o que você está fazendo. Uhum. Eu vou parar aqui por hoje, porque agora a próxima parte, eu já vou entrar na parte de enquadramento, composição, criatividade, e vou falar sobre iluminação também. Então, eu acho que aqui já deu bastante... eu sei que eu fui um pouco rápido falando as coisas, até me perdoa, mas é que essa primeira parte, ela é legal, mas como para o celular não dá para fazer tanta coisa, eu acho que não precisava entrar tão a fundo. Mas eu espero que eu tenha conseguido explicar a ponto de dar para entender. Não, foi show. Foi muito bom, Gessandro. Nossa, foi... como eu não tenho conhecimento profissional, esse olhar profundo que tu tem, eu tenho alguma experiência, né, por trabalhar com a imagem,
E como eu te disse, eu aprendi muito essas relações da a ISO eu trabalho bastante quando eu né, mostro isso. Mas a questão das aberturas, da velocidade era uma coisa que eu não conseguia entender até então. Eu não tinha Legal, essa imagem que tu mostrou aí, né? Então eu ia por tentativa e erro nessa câmera que aí eu tinha mais erro do que fazia. tentativa, né? Aí daí não fica, aí eu não conseguia entender o que eu estava fazendo, né? E no Tava, final das contas, é isso mesmo, Márcio. É que a gente faz, mas por que ficou assim? Por que ficou assim? O celular acontece a mesma coisa. Quando a gente entender esses conceitos, vai dar para entender por que uma foto ficou borrada. Você vai olhar e falar, poxa, realmente, eu peguei pesado. Às vezes tem umas coisas babacas, por exemplo, como é o exemplo que eu dei. Tá escuro, pega uma luminária dessa boba e joga. Ó, como é que meu rosto está mais claro. Para o celular, ele vai dar um... Ó. Aí, ó, tá vendo? O celular vai dar um riso de orelha a orelha, porque ele vai falar assim, ai, que bom, obrigado. Agora eu posso aumentar a velocidade. Ele vai ficar feliz. Por quê? Porque a gente está favorecendo o algoritmo para que a foto fique melhor. No final das contas, a gente quer uma foto clara, a maioria das vezes, e principalmente com foco. Porque se a foto não tem foco, cara, ela é realmente quase inútil. E, artisticamente falando, isso não é uma verdade, tá? Eu posso ter fotos que ficaram desfocadas sim, porque eu quis fazer aquilo. Eu quis representar alguma coisa, e não por acidente. Tudo é permitido. Tudo é permitido. Não tem tanto que eu vou falar aqui, eu vou falar daqui para frente sobre enquadramento, composição, criatividade, regras, mas são regras, vírgula. São regras, são sugestões, mas se você quebrar a regra não tem problema, desde que você sabe o que você está fazendo. Se você sabe, então vai acontecer sim. Tem fotos famosíssimas que você olha e fala, pô, essa foto está borrada. A foto é famosa por quê? Porque o cara conseguiu fazer mais de um elemento na foto sem conversar e tal. Ok, tem às vezes alguns exageros, sim. O mundo da arte, às vezes, ele é meio superfaturado. Existe, eu sei, você sabe disso também. Mas se você fez aquilo ali, e no final das contas, se você fez e você gostou, cara, tá tudo certo. Não tem certo ou errado. Agora, existe sim algumas regras, alguma questão de bom senso, mas se você entende, a velha máxima que o pessoal fala em fotografia. Para quebrar uma regra, primeiro você precisa conhecer a regra. Então perfeito. Basicamente isso. Tá? Eu entendo bem isso daí, porque é como a questão na pintura, né? Ou no desenho, a mesma coisa. É importante que tu conheça a técnica, conheça, né, a técnica, enfim, saiba o que é certo e errado ali. E se tu errar, eu fizer um desenho mais deformado, mas vou fazer com conhecimento, vou fazer isso sabendo que eu estou fugindo daquela regra. Eu imagino, por exemplo, você vê desenhos animados ou desenhos que os olhos são muito grandes. Mas eu queria fazer assim. Eu sei que o olho está desproporcional, eu sei que é assim, mas o meu personagem, sei lá por quê, tem olhos grandes e está tudo certo. Mas a pessoa com certeza sabe. Mas até o olho, ela não deve fazer um maior do que o outro. Provavelmente vão pelo menos os dois serem parecidos. Enfim, tem algumas... Tudo tem um motivo. Às vezes o desenhista, às vezes o próprio diretor, ele quer impactar mais, então o olho vai ficar maior, sei lá, para passar aquela sensação de medo, então vai ficar dá aquela distorção, né? Então, foge a regra do desenho, mas te dá o impacto, te dá então, atingiu o objetivo. Exato, ele sabia o que queria. Que a fotografia faz isso também, né? Às vezes tu foge da regra para dar aquela sensação, aquele impacto maior. Exatamente isso. Entendendo a regra, você pode quebrar a regra. É o que eu vou tentar aqui mostrar para todo mundo, vou explicar. E algumas coisas. E o barato, cara, o grande barato, que eu até brinquei da outra vez, que vai existir a maldição do fotógrafo. Porque quando você começa a olhar, você começa a perceber que, poxa, tá estranho. Desse outro jeito fica melhor. Algumas coisas são meio intuitivas até. Porque a gente vai falar sobre a regra dos terços, sobre Fibonacci. Existem uns pontos que fica mais harmoniosa a foto. E você, às vezes, intuitivamente, você olha para uma foto e fala, gostei mais dessa do que essa. Quando você entende a regra, você fala, realmente, eu gostei mais por causa disso, faz sentido. Às vezes, mas gosto é gosto. Mas tem muitas coisas que são intuitivas que passam a ficar mais claras. Ou até isso que você comentou, que o exemplo do olho. Por que esse desenho me chama mais atenção? Cara, porque ele tem os olhos um pouco maior, não sei o que, a tonalidade, a profundidade, as sombras do desenho são mais dramáticas, blá, 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 enfim. Toda essa ideia, a gente também leva isso para a fotografia.
Legal. Bom, eu vou encerrar aqui por hoje. Tem bastante informação. Eu ainda não vou compartilhar esse PDF, tá? Esse PPT, somente por conta de ainda ter mais um ou dois encontros, talvez mais um, acho que a gente consiga finalizar, eu não sei ainda. Mas depois eu compartilho e, de repente, eu até mando. Eu acho essa imagem aqui, te passo, Márcio, porque no celular talvez tenha ficado fraco. Mas ele é bem Não, fácil ficou de bom. achar. Ficou? Tá bom. Ficou bom, ficou bom. Ela é bem fácil de achar. E qualquer dúvida que você tiver, cara, me chama aí no Telegram e tal. A gente liga, fala, eu te explico, te ajudo. Porque o legal é a experimentação agora. Você falou que já experimentou. Sim. E não estava entendendo as lógicas. Agora, como você está com um pouco mais de base, sim, você vai olhar e falar, putz, está aqui, ó. Deixa eu tentar de novo. Bom, aí você vai ver que as coisas vão começar a encaixar. Claro. Qualquer dúvida que você tiver, você fica à vontade, me liga, a gente fala isso. É super de boa, tá bom? Pode deixar. Beleza. Então, gratidão aí. Nada, cara. Obrigado a você pela presença. Cara. Excelente. Obrigado mesmo. Nada, eu que agradeço, cara, de verdade. Eu vou encerrar aqui a gravação, vou colocar lá depois para todo mundo assistir. E aí, no nosso próximo, a gente parte desse ponto, de enquadramento, composição e criatividade. Obrigado, pessoal. Boa noite. Onde eu paro a gravação?